Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do ObviaCast. E hoje, no seu podcast de tecnologia e empreendedorismo, a gente vai receber um convidado muito especial que traz consigo um vasto repertório e experiências em diversas áreas. E hoje ele vai contar um pouquinho pra gente, e aproveitar aqui esse momento tão bacana. E é óbvio que você não pode perder. Solta a vinheta. Durval Ângelo é escritor, professor, ex-deputado de Minas Gerais, hoje conselheiro do Tribunal de Contas de Minas, graduado em filosofia, teologia, pedagogia e, inclusive, já foi contador, olha só. E hoje, anos depois, Durval, depois de ter estudado contabilidade, você tem a responsabilidade, de executar o controle da administração dos recursos públicos, dentro de todo o estado mineiro. Enfim, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Fernanda. É uma alegria estar com vocês neste momento, E uma alegria poder também conversar com tanta gente que a gente sabe que esse programa atinge, E quero agradecer o convite da Óbvia, especialmente do amigo e irmão aí de caminhada, o Léo Antunes, que a gente... Um dia nós temos que fazer aqui um programa nós dois juntos, tá? Concordo. Para conversar, como ganhar sem vencer, tá bom? Mas isso aí fica para outro momento, E uma alegria também estar aqui com o Rodrigo Arrigue, com Samuel Linhares, E podermos, assim, estarmos conectados com tanta gente, tantas pessoas que nos ouvem, E sabermos como que esse programa tem, além de um alcance, também serve como de utilidade pública para tanta gente. Então, é um prazer estar aqui. O prazer é nosso. É isso aí, Durvalzão da massa, Ô, Durval, chama muita atenção que quando eu te vejo, você sempre anda na lapela aqui do paletó com a imagem de Nossa Senhora da Aparecida. Eu sei que a Nossa Senhora da Aparecida é a santa do povo brasileiro. Eu imagino que o seu time também seja o time do povo mineiro, do povo brasileiro também. Mas outro dia eu fazendo a visita para te chamar, a gente fazendo a visita para te chamar para vir aqui ao podcast, me chamou a atenção um estandarte muito grande de Santo Antônio na porta do seu gabinete. Eu sei que Nossa Senhora da Aparecida você pede pelo galo. O Santo Antônio tem algum pedido especial? Isso Santo Antônio é o santo da falta de amor e do amor e da busca do amor, Eu acho que é porque eu estou sempre na busca do amor. Eu acho que nessa vida, Rodrigo, as coisas têm que ter sentido e significado. Eu acho que, para mim, tem um verso de Fernando Pessoa, em Mar Português, que é um poema dos mais lindos da língua portuguesa, que conta a grande façanha de Portugal, um país pequeno que conseguiu, com nem 2 milhões de habitantes, conseguiu dominar, vamos dizer assim, um espaço tão grande como o Brasil, conseguiu chegar em tantos países da África, conseguiu chegar na Índia, na China, Então, é evidente que o poema do Fernando Pessoa, quando ele cita mar, ó salgado mar, quanto deste sal são lágrimas de Portugal, mas são lágrimas também desses povos dominados, são lágrimas dos indígenas no Brasil, são lágrimas dos negros africanos, dos indianos e dos chineses que foram dominados pelos portugueses. Mas, para mim, os versos finais deste poema, quando eu participei, em 1979, da criação da Associação dos Professores de Contagem, que foi criada antes do Sindiúte, e é uma entidade de professores que existe até hoje. Eu peguei esses 2 versos como o lema de vida da Associação dos Professores de Contagem. E isso estava nas carteirinhas, eu fui o primeiro presidente, e eu assinava a carteirinha de professores, de serventes de escola, com esse verso. Os versos são... tudo vale a pena? Sim,
tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, eu acho que nessa vida a gente tem que procurar mais do que riqueza, Sim. mais do que poder. A gente tem que procurar essa grandeza da alma, né? Então, eu sempre digo, por onde eu passei, eu vivi com intensidade. Tá certo. Por onde eu ainda vou passar, eu quero continuar vivendo com intensidade. E a questão dessa ligação com a religião, eu sou católico, né? Fui seminarista, participo de pastorais sociais católicas, né? Isso, para mim, é a dimensão do absoluto, do sagrado que a gente tem que buscar na vida. A vida tem um grande mistério, né? E se a gente entende que a vida tem um mistério, ela não é só imanência, ela é também transcendência. Sim. Então, eu acho que é essa busca de significados que... E eu não sou exceção nisso, não. Muita gente, né, faz de sua trajetória de vida busca de sentido, busca de significado. E a gente vive num momento que as pessoas perdem tanto a identidade, tanto o significado, né? A gente vê assim que muitas vezes o desespero fala mais alto, né? Então é por isso que eu tenho essas opções e faço questão de mantê-lo. Então, no movimento sindical, eu em momento nenhum me esqueci da minha origem pastoral. Tá certo. Na minha origem pastoral, eu nunca me esqueci da dimensão da política do bem comum e a serviço do povo. Na política, eu nunca distanciei a questão da luta pela ética, pela transparência, né? A luta contra a corrupção. Então, se você notar, nós somos um todo. Eu sou um todo. A minha trajetória de vida tem essa unidade, né? E nos versos de pessoas, tudo vale a pena, se a alma não é pequena, que é a grande pergunta que ele fala, valeu a pena, né? Em mar português, eu acho que vale a pena. Acho que é o sentido da vida, né? Eu acho que essa é a maior herança que a gente pode deixar para filhos, netos, netas e para os amigos que estão ao nosso redor. Eu fico feliz de saber que o amor ainda é pauta, né? Eu vi Santo Antônio lá, eu falei, gente, o que o Durval... É a busca do amor. É a busca do amor. Eu fico feliz. E trazendo essa questão do amor para a pauta, eu te vi também aquele dia, te vi com esse bigodão assim, meio Hulk Hogan, né? De luta livre e tal. Eu falei, cara, o Durval sempre quer essa cara de mal dele, né? Mas quem conhece o Durval pessoalmente... Sabe da doçura que ele é no dia a dia e tudo, né? Você mantém essa cara de mal para as pessoas, falar assim, o que é isso? É a fama de mal, tem que manter para a pessoa não te conhecer e falar assim, pô, esse cara é um doce. Dom Pedro Casaldáliga, lá de São Félix do Araguaia, santo da Igreja Católica, bispo, profeta, eu conheci e convivi com ele mais de 40 anos, uns 43, 44 anos. Faleceu recentemente com 93 anos. Ele dizia assim, ele me chamava de Andrade, né? O Andrade é o nosso irmão, lobo e cordeiro ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que muitas vezes, no exercício da vida pública, e eu que presidi muito tempo a Comissão de Direitos Humanos, a gente convive com muitas tragédias, com muita dor, né? Eu acho que diante da tragédia da dor, né, a gente demonstra uma solidariedade. E mesmo no tribunal, no exercício da vida pública, né, eu acho que a gente se apresenta para o público ali, aquela velha máxima, né, que a mulher do César não pode só ser, ela tem que parecer. Eu acho que é um pouco da minha personalidade, sabe? Eu acho que a gente também, né, tem que saber conviver com aquilo que a gente é, da forma que a gente é, né? E saber que na vida você tem espaços diferenciados e viver esses espaços diferenciados de forma intensa, né? Mas a cara feia, cara de bravo, cara de bravo. Não tem esse zóio azul aí, como diz outro. Mas de qualquer maneira, eu acho que por trás tem um ser humano, tem gente, né? Tem uma doçura, sabe, que respira, que vibra. E que sabe que as coisas têm que ter a intensidade de cada momento que elas se apresentam. É verdade. A gente criou, né, o Durval, 10 filhos
e agora com 9 netos. Como é que é essa jornada assim, de administrar toda essa sua vida e ainda dedicar tempo à família? Eu recebi uma carta certa vez porque já vão há 20 anos de idade, 20 anos atrás, de uma filha muito querida, que era órfã de pai e mãe, foi adotada com 9 anos de idade, e ela já entrando na faculdade para fazer fonoaudiologia, no Dia dos Pais, ela me mandou uma carta dizendo assim: pai, o senhor é um mistério, que tem tanto tempo para os outros, viaja tanto, corre tanto pelo interior do estado, presta tanta assessoria, tanto política como pastorais em outros estados ou em questões prisionais através da APAC, e ainda consegue viver com intensidade a vida da gente. E essa filha querida, né, eu guardei essa carta, né? Eu acho que você tem que viver a intensidade de cada momento. Sim. Quando você vai ser pai, vai ser avô, você tem que sê-lo intensamente, né? Também de Fernando Pessoa diz que a gente tem que ser intensamente cada momento da nossa vida. Então, eu acho que é a intensidade que você vive e a certeza que as pessoas estão te lendo através de seus gestos, os filhos e netos principalmente, através dos seus olhos, através daquilo que você faz e através dos exemplos de vida. Verdade. Ô, Durval, deixa eu te perguntar. A gente conhece muito o Durval aí, lutador aí dos direitos humanos, deputado. Agora, a sua história mesmo. Você nasceu onde? Seus pais faziam o quê? Como que você se tornou um atleticano, um militante político, um religioso? Me conta um pouquinho lá de trás. Olha, a origem da minha família, meu pai nasceu em Itabira. Uhum. Vovô Durval comprou uma propriedade em Castelo, no Espírito Santo. Então, ainda criança, meu pai acompanhou a família para Castelo, no Espírito Santo. Papai lá cresceu, conheceu minha mãe, que é capixaba, descendente de italiano, e lá formaram uma família de 10 filhos, né? Eu tenho 9 irmãos. E eu sempre participei de pastorais sociais da Igreja Católica, desde 9, 10 anos de idade, e muito pela influência da minha mãe, que isso faz parte da cultura italiana. E participei de movimentos jovens vocacionais. Então, com 17 anos, eu entrei no seminário em Juiz de Fora. Eu fiz um movimento inverso do meu pai. Quer dizer, eu voltei para as origens da família do meu pai, Andrade. Família da minha mãe, Zanon Brambila, de Castelo, sul do estado do Espírito Santo. E mesmo em Castelo, eu participava de movimento estudantil. Eu fui presidente da Casa de Estudante Castelense, com 15 anos de idade, durante 3 anos, 2 anos e meio, e fui também presidente do Grêmio, da escola noturna que eu fazia curso técnico em contabilidade, que é Grêmio Professor Carlos Leonardo Kunin, que era o Centec, Centro Técnico de Expansão Cultural, que era um curso normal e de magistério que tinha na minha cidade, à luz da nova lei da época de 1971, que é a Lei Diretriz e Base, a 5692/71, a Lei Diretriz e Base da Educação Nacional. Então, na realidade, quando eu entrei no seminário, eu já tinha experiência de pastorais, eu já tinha experiência de presidir entidade estudantil, 2, né? E um período até ao mesmo tempo. Quer dizer, eu dividi a presidência de um grêmio e da Casa do Estudante Castelense, que tinha uma sede grande, onde a gente fazia baile, onde a gente fazia debate, né? E, de alguma forma, convivi nesse momento com irmãos que se opunham à ditadura militar, empresarial, civil, que se implantou no Brasil em 1º de abril de 1964. Então, quando eu fui para o seminário,
eu comecei a ter também um contato com a teologia da libertação. Juiz de Fora é próximo de Petrópolis. Eu comecei a participar nas terças-feiras, pertinho, de um curso com Frei Leonardo Boff, que era um dos teólogos da libertação, que até hoje continua sendo meu amigo e companheiro, muito próximo. Ele mora em Petrópolis. Petrópolis. Mora em São João das Araras, em Petrópolis. Então, tudo isso, de alguma forma, e lá em Juiz de Fora eu participava do movimento estudantil, de grupos de teatro, né? Participava de manifestações contra a questão da ditadura militar. E quando eu me desloco em 1979, no dia 2 de janeiro de 1979, para morar em Contagem, no bairro Água Branca, né? Eu comecei já a viver uma pré-experiência aí de criação do Partido dos Trabalhadores. Então, eu terminava a teologia, estava terminando teologia na PUC, né? E já participava da criação do Partido dos Trabalhadores, que aconteceu, que foi criado no dia 10 de fevereiro de 1980. Eu estava no Colégio Carmo Sion, com 110, 112 delegados de Minas Gerais, eu era o mais jovem da delegação mineira, né? Então, de qualquer maneira, eu tive sorte. Eu vou dizer que é sorte ou providência divina, que eu na minha vida participei de forma intensa de coisas importantes, de movimentos generosos, né? Movimento estudantil, de também trabalho com os vicentinos para arrecadação, para trabalhar com os mais pobres. A minha experiência com o vicentino começa em Castelo, foi muito forte. Eu depois continuei participando do movimento vicentino com os mais pobres, visitando os hospitais em Juiz de Fora. Tinha um movimento jovem, vicentino, muito forte, na zona da mata toda, não só em Juiz de Fora. Então eu participei, realizei vários encontros, né? E então eu tive sorte de estar no lugar certo, né? Na hora que a estrela da sorte passava sobre a gente. Eu digo que a estrela da sorte, ter vivido esses momentos, desperta em nós um senso de liberdade, um senso de democracia e um senso muito forte de justiça social. Porque você convive com a injustiça muito diretamente. Então, o que nos converte, de alguma forma, e eu sempre digo o seguinte, olha, a gente não abandona essa caminhada, nem essa experiência de vida, porque a estrela que brilhou foi muito forte. Ela, de alguma forma, mesmo nos momentos piores que a gente vive hoje, ela sempre deixa uma luz, né? Que a vida só tem sentido se ela for para o próximo. A vida só tem sentido se ela for no coletivo. A vida só tem sentido se você pensar numa dimensão de como ajudar o outro. Eu acho que hoje a gente vive uma crise ambiental tão grave, e eu sempre digo, isso é falta de olhar para o outro. Se a gente tivesse um olhar diferenciado para o outro, talvez a gente cuidaria mais desse meio ambiente, e que não deveria ser meio ambiente, deveria ser um ambiente inteiro, né? Sabe? Eu acho que essa expressão meio ambiente, lógico, carrega uma ambiguidade. A gente tinha que pensar o ambiente inteiro. Então eu acho que a minha trajetória de vida e também a minha experiência na família, o que eu aprendi do meu pai, o que eu aprendi da minha mãe, o que eu aprendi na convivência dos meus irmãos, a experiência de família, ela foi libertadora, ela ajudou a construir essa caminhada. E o meu tempo de seminário foi riquíssimo, de muito estudo, né? Estudar latim, estudar grego, estudar os filósofos, né? Estudar o pensamento teológico, né? Tudo isso abre horizonte para você. Hoje eu acho que mais do que nunca a educação ela é fundamental para abrir horizonte. Você não consegue resgatar a cidadania nem a libertação das pessoas se você não priorizar na educação. E eu vivi uma educação muito especial. Eu tinha aula o dia inteiro, de manhã e à tarde, né? Então, hoje, quem pode ter uma experiência dessa, né? Eu lia muito. Então, a experiência de ler é uma experiência desveladora de mundo. Você imagina alguém com 14 anos ter lido toda a obra de Machado de Assis, ter lido os livros todos que existiam na época de Jorge Amado. Eu me lembro de um livro que marcou dois, né? O Cavaleiro da Esperança e Capitães de Areia, de Jorge Amado. Esses livros me marcaram muito, né? Então eu acho que isso é o seguinte, olha,
se alguém fala qual é o caminho para isso, né? Você tem que viver um pouco a dor, Sim. o sofrimento. Realmente. E você tem que ter uma sensibilidade para estudar. E o que é estudar? Estudar é você ter uma atitude curiosa. Sim. E ler muito, muito. E hoje tem tanta informação na palma da mão, né, Durval? Todo mundo devia cultivar isso mais, com certeza. E falando em leitura, você já escreveu mais de 100 livros, né? Que coisa maravilhosa. Incluindo os fascículos Sim. e as cartilhas que eu já produzi, seria mais de 100. Maravilhoso. E todos de diversos estilos variados, né? Desde direitos humanos, política, educação, cidadania, enfim. E como que a escrita se tornou importante, né, na sua vida? Como que você iniciou esse processo? Olha, é uma necessidade atávica, né? Parece que ela está nas entranhas da gente. Na célula, no DNA, no corpo, né? Você tem uma necessidade de expressar, de escrever, né? Eu digo que quando eu escrevo, eu liberto um pouco os meus demônios, sabe? O ato de escrever é um ato que você dá forma e te força a pesquisar, e te força a estudar. Você não consegue escrever se não estiver lendo, se não estiver estudando. Você não consegue escrever se não estiver observando. A observação é fundamental. Você não consegue escrever se você não tiver uma atitude de escuta para o outro, né? Você tem que ter uma atitude de escuta. Então, o ato de escrever carrega uma dimensão de leitura da vida, das pessoas, dos ambientes, de forma muito forte, né? Então, eu acho que a gente vai se libertando quando escreve. É uma espécie de uma catarse pessoal, né? A minha terapia é escrever, com toda certeza. Que sabe? ótimo. Ô, Durval, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa questão dos direitos humanos, né? Que é muito debatido sempre nas ruas. Aí você se sente um pouco injustiçado pelo trabalho que você fazia nessa área? Porque as pessoas pensam assim, porque o que você escutava, né, pelas ruas era o seguinte: o Durval protege bandido, cuida de direitos humanos e tal. E aí você vai entender o que é essa questão de direitos humanos. É aquele barranco que cai uma casa, que a pessoa fica sem família. É uma represa que arrebenta e aí as famílias ficam desamparadas, a turma dos direitos humanos vai lá e garante. Você se sente um pouco injustiçado com a imagem que as pessoas tinham de você com relação a isso? Como é que você tratou isso na sua vida? Primeiro que lamentação e pessimismo não faz parte da minha vida, né? Segundo, como eu vou me sentir injustiçado? Um homem que o povo foi generoso, deu 2 mandatos de vereador em Contagem, 6 mandatos de deputado estadual, e o trabalho que eu fiz lá me deu o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas. Eu acho que eu recebi do povo muita mais alegria, do que eu dei. E continuo recebendo, né? Continuo recebendo. Olha, chega a ser absurdo o que chega, por exemplo, de gente do interior que vai lá levar um queijo para mim, vai levar um doce de leite, olha pra você ver, cara, vai levar um café, né? Vai levar, por exemplo, um prato especial de comida, vem lá de Jequitinhonha ou lá de Mutum, né? E fala: Durval, eu fiz essa rapadura aqui para você. Lá, se você vai na cozinha do nosso gabinete, você vai ver que tá cheio disso. Agora, primeiro que... Eu falo isso porque a gente conheceu o Durval e o coração doía, cara. Os direitos humanos defendem bandido, sim. Mas sabe qual bandido que muitas vezes a gente tem que defender? É o bandido pobre. Sim. É o da favela e da vila. Porque o bandido rico, esse está na coluna social, esse está nas administrações públicas, sim, esse está comendo caviar, sabe? Entendeu? Entendi. Agora, se tem alguém que procura a Comissão de Direitos Humanos, muitas vezes é um bandido pobre, é uma mãe que chora por um filho que foi torturado numa cadeia, ou uma mulher que chora porque seus filhos estão passando fome, porque o marido foi preso,
Esse sim procura os direitos humanos. Agora, o bandido rico vai dizer que a Comissão de Direitos Humanos é defensor de bandido. Então, de que bandido nós estamos falando? Do bandido de colarinho branco e que não teve tempo de ir na escola, esse ninguém olha. Sim. Mas direitos humanos, eu sempre digo assim, direitos humanos é o novo nome da democracia. Essa questão prisional é um aspecto dos direitos humanos. Pois É a pontinha do iceberg. Totalmente. O iceberg, a gente só vê 10% dele, mas tem 90% escondido. Aí você vai ver, quando você defende na Comissão de Direitos Humanos, a educação, uma educação de qualidade, o piso salarial para os professores que lutam aqui em Minas Gerais para receber e não recebem, ou quando você está lutando pela saúde, pelo salário, sabe, dos enfermeiros, dos atendentes, dos auxiliares, dos técnicos de enfermagem, isso é direitos humanos. Quando você luta pela questão do meio ambiente, isso são direitos humanos. Quando você fala de alimentação, de água potável e de qualidade, isso são direitos humanos. Então, eu acho que falar em direitos humanos, nós estamos falando de democracia. Sim. Nós não vamos conseguir, né, ser um país desenvolvido e democrático se nós não tivermos políticas de direitos humanos. Se você pegar os 17 primeiros artigos da Constituição Federal, são de direitos, tanto que o artigo 1º diz que nós somos um Estado democrático de direito, que o Brasil, a República Federativa do Brasil, é um Estado democrático de direito. Isso é a definição. Então, falar em direitos humanos, olha, eu me lembro muito bem, e eu não vou dizer o nome, não, do capitão Landes, não. O Landes era um amigo de meus amigos, lá de Contagem. E ele dizia para os amigos o seguinte: eu gosto tanto do Durval. Durval é um rapaz inteligente. Pena que ele é contra a polícia. Não vou dizer o nome do Landes. E morava no Borges, lá no Riacho. E ele defende bandido, mas eu assim mesmo gosto dele. Um dia, o filho dele, dirigindo sem carteira, foi pego numa blitz na rua Rio Comprido. E na hora que ele correu na besteira de falar que era filho do capitão Landes, os praças que estavam na viatura bateram nele, fizeram a maior humilhação com aquele jovem, né? E eu recebi o capitão Landes no meu gabinete, chorando, pedindo desculpas para mim. E ele trabalhou na minha escolta antes e depois. Mas o depois, ele trabalhou com tanto afinco que eu tinha até medo. Um dia eu fui com ele em Conceição de Ipanema e tinha um prefeito provocador. Eu estava no salão paroquial dando um curso. Esse prefeito morava do lado da igreja, soltava foguete em cima do salão paroquial onde eu estava dando a palestra. O capitão Landes, se estiver ouvindo, ele vai lembrar disso. Ele pegou uma carabina que ele tinha, 2 armas do lado, e foi lá, encostou o prefeito e falou: se eu ouvir aqui uma espoleta, eu não vou dizer que o senhor está preso, não, eu vou atirar aqui do lado da casa do senhor. Pronto, nunca... E esse prefeito não era porque eu estava lá, não, ele tinha costume, que ele era contra o padre Zé Moreira, que depois virou o bispo Moreira. Até os restos mortais, nessa segunda-feira, ontem, foram transportados lá do Mato Grosso para a Catedral de Caratinga, porque ele era originário padre em Caratinga. E ele não gostava do padre Moreira, então todos os encontros lá, ele soltava foguete. Depois dessa do capitão Landes, nunca mais. Então, você está entendendo? Chega lá para nós na Comissão de Direitos Humanos. O pai que vai reclamar que o filho foi tratado com violência na escola por um professor, e aí a gente age, o professor acaba preso, no dia seguinte vai a mulher do professor chorar e dizer que ele está em condições subhumanas na cadeia. A gente defende a causa do pai e da criança e vai acabar defendendo a causa daquele que violentou, como muitas vezes eu recebi. Sim. A gente denunciou, por exemplo, eu me lembro na Serra, um assassinato de um filho de um enfermeiro lá que chocou muito a Serra, tanto que a Serra desceu, vieram aqui, fizeram pressão no Palácio, fizeram pressão na Assembleia, e eu fiz audiência pública para identificar e punir os policiais assassinos. 2 semanas depois, quem eu recebo? A Aspra vai lá, que é uma grande parceira, a Associação dos Policiais, vai lá com os familiares
por causa das condições subhumanas na prisão do quartel da polícia, no 1º batalhão, que estava o preso. E eu fui lá visitar os presos e defender que eles tinham que ter sido tratados com dignidade. Então, isso tudo é direitos humanos. Todos então, nós somos humanos, né? Todos têm direito e a gente vai defender a todos. A gente não escolhe ninguém, né? Mas eu acho que é o seguinte, eu não fui injustiçado, não. Acho que o povo de Minas me deu mais do que eu merecia ter. Ô Durval, e como é que você está vendo o cenário político hoje, cara? Você acha que o Lula deu uma apaziguada na situação dessa questão depois desse 8 de janeiro, esse tumulto aí que ficou do último governo? Olha, eu acho que a gente não pode analisar a política do Brasil sem ter um olhar para a política mundial. Carlos Drummond nos dizia que, falando lá da janela da sua pequena Itabira, na época que ele morou lá, na década de 20, era uma pequena Itabira. Ele diz assim, da janela da minha cidade eu enxergo o mundo. Hoje a gente só consegue entender o que acontece na política brasileira se a gente entender o que acontece na política mundial. O mundo vive uma crise civilizatória. Isso é grave. Essa crise civilizatória mostrou que essa semana nós tivemos o dia mais quente de toda a história da Terra que se tem registro. A temperatura média no mundo chegou a 17 graus. Nunca tinha chegado. O equilibrava os polos, que tem neve, que tinha... Mas a temperatura... E outra, e se acredita que esse 17 graus não vai ser a menor esse ano. Na hora que começar agora... o verão europeu. Né? É preocupante. Então, do hemisfério norte, o verão do hemisfério norte. Então, não se acredita que vai ser a menor. As geleiras estão derretendo terrivelmente. E o mundo está intolerante. Nós nunca tivemos uma crise migratória tão grande de refugiados do mundo inteiro. Né? E as ideias políticas são um pouco fruto disso, elas estão radicalizadas. Você vê, por exemplo, a intolerância com mulheres, né? A intolerância com quem homossexuais, tem homossexuais, né? Gays, lésbica, né? Trans, né? Nunca se matou tanto jovem e jovem trans como se mata no Brasil. A cada 15 minutos nós estamos tendo no Brasil um assassinato de um jovem trans. É um absurdo. E as pessoas, até um pastor, né? Um pastor que a gente entende que alguém que fala em nome de Deus, que fala em nome de Jesus, tem que pregar a paz, né? Ele é o príncipe da paz. Tem que pregar o amor, né? Santos, numa cartinha lá, já velhinho, na ilha de Patmos, São João escreve assim: quem diz que ama a Deus que não vê e não ama o irmão que vê é um mentiroso. Isso São João escrevendo, já velhinho, na ilha de Patmos, né? Então você vai ver o seguinte, ele prega que tem que matar. O gay tem que matar a lésbica, tem que matar o trans. Né? Quer dizer, então, a gente vive numa intolerância onde as ideias estão radicalizadas. Isso é uma crise de civilização, é uma crise civilizatória. E aí eu temo que nós possamos estar caminhando para a extinção da humanidade. Não é algo tão absurdo assim, não. Né? Eu acho que nós estamos vivendo um problema sério. Então, a radicalização política, ela é fruto de uma radicalização, de um egoísmo estrutural. A gente vive um egoísmo estrutural. Você vê tanta gente morrendo de fome e vai uns riquinhos gastar alguns milhões de dólares para ir lá ver os destroços. Olha bem, destroços do Titanic eles não vão ver, que é uma janelinha estreita. Sondas já mostraram melhor do que a janelinha que ele vai ver sentado na sua casa. Se você quer ver os destroços do Titanic, você não lá embaixo você não vai ver. Ou gente querendo fazer viagem, gastar $500 mil para comprar uma passagem para dar uma volta na Terra. Gasta 50 mil,
mil para dar uma volta na Vila da Serra, para dar uma volta no Acabamundo, para ir lá na Vila Semig em Contagem, no Riachinho. Verdade. Né? Eu acho que gasta 50 mil para ir lá, que você vai comprar 50 mil de cesta básica, em vez de gastar 500 mil dólares por uma passagem na Terra, para tomar um champanhe, que não sei nem se você vai sentir gosto nenhum, quando você tem imagens de telescópio que mostra aquela Terra muito melhor do que você vai ver o olho nu. Então eu acho que a gente vive um egoísmo estrutural, né? O Brasil, olha, nós não somos uma ilha, né? Então nós vivemos um pouco a radicalização da política, por exemplo, que vive na Itália, que vive na Hungria, que vive agora na Ucrânia e na Rússia, matando gente. Olha, a guerra é muito cruel. Quem sofre com a guerra? Eu sou contra qualquer guerra. Totalmente. Quem sofre são crianças e mulheres. Crianças indefesas, que são atingidas e mortas, mulheres que são mortas ou estupradas, que essa que é a lógica da guerra. A lógica do vencedor é humilhar o vencido. Então eu acho que... E tem uma música dos Titãs, que foi lançada, já que nós tivemos agora recente, um show dos Titãs, né? Uma música que foi lançada há 40 anos atrás. A música eu acho que resume o Brasil e o mundo hoje. A música diz assim: bichos escrotos, saiam do esgoto. Venham incomodar o meu almoço, o meu jantar. Baratas, ratos, camundongo. Né? E ele faz uma convocação, a banda, né? Bichos escrotos, saem do esgoto. Eu acho que é isso que aconteceu. Os bichos escrotos estão saindo do esgoto. E aí, isso acontece na política brasileira. Agora, você pergunta sobre o Lula. Olha, para mim, o Lula já fez a maior obra dele nos 4 anos. Foi tirar o Bolsonaro do poder. Garantia da democracia, né? Então eu acho que isso vale por qualquer coisa. Vale por qualquer coisa. Sabe? Eu acho que só isso já traz um clima de diálogo, diminui as tensões. Verdade. Né? Agora, eu conheço muito Lula. Conheci em 1978, ainda quando eu morava em Juiz de Fora, em João Molevade. Jovem sindicalista, barba preta, cabelo preto e sem barriga. Né? Eu também devia, né, ter barba preta, cabelo preto e não ter barriga, né? Mas eu não vou fazer autocrítica aqui não, sabe? Então o que acontece? Agora eu acho que depois de 583 dias preso, o Lula saiu da prisão diferente. Né? Sabe? Eu acho que o olhar dele para os pobres... Você teve com ele pessoalmente depois disso? Várias vezes. Não pude estar em público porque eu não tenho mais filiação partidária, não posso ter filiação partidária. Certo. E não quero ter. Né? Exato. Agora... Eu acho que não é só porque a lei orgânica da magistratura impede. Eu acho que um juiz tem que ter isenção no seu voto. Isso é fundamental. Então eu não fui em comício, não fui em nada ata público, mas fui em jantares, fui em encontro privado, de amigo para amigo, né? E eu acho que ele está com mais sensibilidade para as coisas. Tem gente que incomoda. O Lula falou demais, falou que a democracia é relativa, o Lula falou que a favor da Rússia contra a Ucrânia. Eu acho que é o seguinte, eu acho que também... Quando vem um monte de microfone de imprensa para cima de você, olha... Assustador. Você escapa e fala mesmo. Agora, eu acho que isso é o lado humano dele. Depois ele corrige, depois ele conserta. Ele tem essa qualidade, né? Qualquer um de nós, numa pressão dessa, o que falaria? Agora, se você me perguntar... O Lula devia falar menos algumas coisas. Eu também acho, mas quem sou eu? O Lula tem 38 títulos de doutor honoris causa. Eu não tenho nenhum título de doutor honoris causa. Ele tem 38. Ele não fez faculdade. Mas a faculdade da vida, e você sabe que um título de doutor honoris causa, o Lula poderia dar aula em qualquer universidade do mundo. Que o título de doutor honoris causa se equivale a um título de doutor mesmo, de quem faz doutorado. Então, o que acontece? Eu vou dar lição para o Lula? Eu acho que o Lula você tem que soltá-lo. E tem um amigo nosso que hoje cuida da economia solidária, muito amigo, e já foi ministro do Lula, né? Gilberto Carvalho, Gilbertinho, ele diz assim, eu tenho medo do Lula,
é quando ele fala com o jornalista amigo. Porque quando ele fala com o jornalista relaxa, amigo, ele relaxa. E aí eu vou ter que me cuidar, eu vou ter que ficar com a cara mais feia aqui, vou ter que ficar sério, né? Porque para não acontecer isso. Ele diz assim, o Lula, quando fala com o jornalista amigo, ele exagera, fala um pouco mais. Quando ele fala com a grande imprensa, ele se segura um pouco. Se você vai ver, os erros do Lula acontecem isso, por causa da relação de confiança, de companheirismo. Ele acha que ele está no sofá da sala, né? E pode conversar, aquela conversa que você fala no privado. Mas olha, eu acho que a expectativa é grande. Eu acho que, olha, primeiro a volta do Bolsa Família com esse novo formato, a questão da economia solidária crescendo. O dólar caindo, como nós estamos vivendo. A picanha? A picanha hoje se compra R$38, R$40 uma picanha, que já teve a 110, 120, né? E agora, deixa eu te dizer, aprovou já a questão fiscal, né? Como chama? O arcabouço. O nome é feio, né? Mas tudo bem. O arcabouço fiscal, né? E hoje está sendo votada a reforma tributária. A cesta básica vai reduzir 90%. Então, olha, para mim, a preocupação do Lula é pão na mesa. E vocês são contadores. Pois é. Olha, você imagina hoje a loucura que é, sabe? Esse quadro tributário que nós temos no Brasil, ele ser simplificado, ser reduzido, só isso já é uma coisa. E tem muita picaretagem nessas isenções fiscais que vocês conhecem muito bem, nessas compensações entre Estado, por causa de ICMS, origem, destino, aonde é produzido e aonde é vendido, o que tem de picaretagem, né? Agora você fala assim, mas outro dia um colega do meu amigo do PT falou assim, mas a Fiesp está apoiando. Eu falei, que bom. Significa que eles estão acertando pelo menos uma vez. Sabe? Ótimo. Sim. Mas o PR está a favor. Como pode isso? Falei, ótimo. Significa que eles estão rezando um pouco mais na Igreja Universal, estão fazendo as coisas certas. O PL está contra, uma parte a favor. Eu não sei se eu vou concordar, porque tem gente do PL que está a favor. Falei, olha, gente, a gente vai discordar. E outra, a reforma está boa. Mas podia ser qualquer reforma tributária, eu já aplaudiria. O Lula está aplaudindo, está votando, tendo minoria no Congresso. Sim. E isso é fruto da postura engenhosa dele em articular isso. Ele é bom, trabalho extraordinário do Haddad. Haddad é um gigante. Ele está ficando gigante, né? É um gigante. Te digo mais. Do jeito que ele está se comportando, seria um nome ideal para ser o próximo candidato a presidente da República no Brasil. Então eu acho, olha, gente, e o emprego crescendo, o produto interno bruto crescendo, a inflação caindo. Talvez a gente tenha agora em julho inflação negativa. Talvez em julho. Eu pergunto para vocês e para a Óbvia, né, que trabalha com contabilidade, e para mim é uma alegria grande, ao Léo, aos seus irmãos, né? A gente vê que a Óbvia trabalha com aquele contribuinte mais pobre, de MEI, né? A senhora que vende pé de moleque, que vende seu salgado, e usa toda uma tecnologia para essa contabilidade ser feita, né, pela rede social, através de um telefone celular, você pode, a Óbvia permite esse acesso. Eu quero dizer o seguinte, o trabalho da Óbvia vai simplificar muito, vai, com a reforma tributária, melhorar muito. E eu digo, Lula termina esse governo de novo, da forma que ele terminou o primeiro, com a popularidade altíssima, independente desse quadro ideológico tão radicalizado que eu fiz, vai terminar com emprego pleno, abaixo de 4%, os economistas consideram emprego pleno, e vai terminar com um Brasil mais feliz, mais alegre, né?
E quando Lula fala da cervejinha e da picanha, está falando da alegria, está falando da paz. Daí eu, por exemplo, não sou tomador de cerveja, né? Prefiro a branquinha, né? Então, nesse sentido, eu acho que ele está falando da alegria, está falando da vida, família. está falando da família, do encontro no final de semana. Então, eu acho que nós podemos mostrar que a política pode estar a serviço da vida. Eu acho que essa é a grande questão do Lula. E eu acho que ele saiu da prisão melhor. Ele saiu da prisão com maior lucidez. Leu muito na prisão. Leonardo Boff o visitou na prisão. E aí o Leonardo Boff diz para um policial, na primeira vez que ele foi lá, visitou várias vezes. Ele chegou para o policial federal e falou assim: cuide bem desse homem, que ele vai ainda salvar o Brasil. Aí o policial virou para ele e falou assim, esse policial escreveu um livro sobre o Lula na prisão, está na segurança do Lula hoje, o Lula fez questão de requisitá-lo. Ele falou assim: Frei Leonardo, deixa eu dizer para o senhor, é ele que nos encoraja, que nos dá alegria e nos incentiva aqui. Parece que os presos somos nós e ele é o liberto aqui dentro. Olha que palavra tão forte. Então eu acho que eles são o melhor da prisão. Você falou um negócio interessante que é a questão dos mais simples, né? A contabilidade dos mais simples, né? A óbvia, né? Igual o Durval falou, ela é muito voltada para atender mesmo a dona de casa, a pessoa que faz um bolo, um cabeleireiro, até mesmo um borracheiro, um Uber, um borracheiro. E eu acho que a gente tem sentido isso, né, Samuel? Sim, eu acho que tem muita sinergia, assim, olha só. Questões sociais, né? A Óbvia proporciona por meio do aplicativo com um custo baixo de aquisição, né? Um MEI hoje, por exemplo, pagaria R$19,90, a partir de R$19,90 na Óbvia. E se a gente pegar a questão daquela pessoa que deseja aposentar, Durval, olha só. Sim. Ele paga no Carnê-Leão 20% do salário mínimo. Então, vamos falar R$260. Se ele venha a se tornar um MEI e gerar renda, faturar, por aí vai, e pagar suas guias, ele vai contribuir hoje, né, 2023, com R$82. Então, a gente está falando de uma economia aí de 150, algo nesse sentido. Isso, no decorrer do ano, nós estamos falando de R$2.000. Imagina para uma pessoa que precisa desse recurso e não tem o conhecimento. Ele não... Até então, né, as pessoas não tinham o conhecimento disso e a Óbvia vai proporcionando que as pessoas tenham esse conhecimento social. Então, acho que tem uma sinergia muito legal com o que você falou, direitos humanos, questões sociais, com a pegada da Óbvia. E mudou muito a contabilidade, né, Durval? Você estava contando um caso de que a contabilidade se fazia de forma completamente diferente na sua época e hoje, no aplicativo de celular... Na palma da mão. Você tira uma nota fiscal com 30 segundos. Na sua época que você mexia com contabilidade era um tiquinho diferente, não era? Nossa Senhora, olha, Rodrigo, Samuel e Fernanda, eu me lembro com 15, 16, 17 anos, fazendo livros, deve haver, fazendo aquela contabilidade toda. Você fazia um rascunho, depois você passava a mão a limpo num livro próprio para tirar uma nota fiscal. Que loucura que é essa. E outra, e não tinha controle, sem contar que muita coisa nem era contabilizado. Então eu vejo hoje, e para mim, essa experiência da Óbvia é questão de cidadania e de direitos, sabe? Fundamentalmente de direitos humanos. Permitir, sabe, que o microempreendedor, e você sabe o seguinte, a gente fica satisfeito quando vem uma grande fábrica, uma grande empresa para a nossa cidade, mas o que gera de emprego a microempresa é 2/3 mais que as médias e a grande. É verdade. Se a gente tivesse consciência, você vê a mesma coisa na agricultura familiar, né? Quando você sabe que a agricultura familiar no Brasil, mesmo com um campo esvaziado, como nós vivemos, só 15% da população mora no campo hoje, 70% do alimento que nós consumimos é produzido pela agricultura familiar. Sem contar que a agricultura familiar representa 30% da exportação, principalmente por causa do café. O café mineiro é produzido, na sua maioria, em pequenas propriedades, em propriedades de agricultura familiar. Então, a gente vê o seguinte: o emprego é gerado pelo micro.
pelo pequeno proprietário, rural e urbano. E eu digo mais, eu vou lançar um desafio para vocês da Óbvio. Eu fiquei tão satisfeito quando o Léo me explicou, quando vocês também falaram nessa preparação aqui, né? Que logo, logo eu vou ser o próximo presidente do Tribunal de Contas e num simpósio de contabilidade eu vou levar a Óbvia lá para falar para contadores, com transmissão pela TV TCE dessa experiência de vocês. Que vocês também possam levar testemunho da cabeleireira, testemunho, por exemplo, da senhora boleira que faz bolo, né? Levar essa experiência para contar, que eu acho fundamental. E mostrar, hoje o Tribunal de Contas de Minas, ele tem como grande referencial no Brasil seu avanço na inteligência artificial, nas novas tecnologias. Nós temos uma sala, né, de inteligência artificial, nós temos um projeto chamado Suricato, que permite, por exemplo, que quando eu estou analisando uma conta, tudo esteja ali online, as informações disponíveis. Hoje, por exemplo, ninguém pode colocar numa prestação de contas pública uma nota fiscal fria, porque o sistema do Suricato já acusa que aquela nota é fria, que a empresa não existe, ou que aquela numeração não existe. Né? Uma outra coisa, por exemplo, eu analisar acúmulo. O servidor público, se for professor, se for médico, pode ter 2 vínculos só, né? Em algumas categorias, só um vínculo, né? E tem a questão, por exemplo, do teto, que não pode ultrapassar o teto, isso é uma decisão do Supremo, é uma lei federal. Então é o seguinte, eu tenho um sistema de informação que até o dia 10 de todo mês, toda a folha de pagamento pública de Minas está disponível no meu sistema lá no Tribunal de Contas. Então, se eu quiser saber se aquele médico tem 2, 3, 4 ou 5, até 10 que nós já encontramos, uma médica aqui da região metropolitana de Igarapé, que tinha 10 vínculos médicos. Nossa. Aí, ao mesmo tempo, o sistema já emite um comunicado aos prefeitos envolvidos, pedindo para ser feita a sindicância, e abre-se um processo. Cara, maravilhoso. Que pode determinar, por exemplo, já de imediato, a perda do cargo, da função, a devolução do dinheiro, corrigido, todo o valor histórico. Isso a gente muito tem como. Maravilhoso. Uma outra coisa, entra no sistema do Tribunal de Contas por mês, o banco de dados nosso, todas as notas fiscais de vendas praticadas no Brasil, em Minas Gerais, todas, que seja de outro estado que vem para cá, ou que seja daqui, público e privado. Então, você vendeu o serviço de contabilidade, por exemplo, vendeu um refrigerante, um Guaraná, para uma prefeitura, essa nota fiscal já entrou. Ou vendeu para um bar lá em Nova Contagem, essa nota fiscal entra. Então, isso eu tenho quase 1,5 milhão de vendas lá no sistema. Então, vamos dizer, aquele refrigerante, aquela latinha de refrigerante, ou aquele copo, ou aquele lápis, ou aquela caneta, foi comprada pela prefeitura de Betim por X. Aí vem uma denúncia que houve um superfaturamento. Como que eu faço? Ó, essa caneta aqui foi comprada por X, está o dobro do preço. A denúncia é essa. Então, como que eu vou saber? Em 1 minuto e meio ou 2, o sistema lá, o computador do tribunal, me dá o preço médio da região metropolitana, o preço da calcária e a média do estado todo. Incrível, não, cara. Realmente aqui foi comprado pelo dobro do preço. Então, eu já emito ou a suspensão da compra na mesma hora. Então, olha, eu sou o relator da matéria. Então, na realidade, eu vejo que vocês estão muito... Hoje nós temos um sistema que chama Solaris, que foi lançado agora há 2 meses. Todas as licitações de compras públicas de Minas Gerais são registradas nesse sistema. Ele tem condições de captar todas as licitações de consórcios municipais, de prefeituras, de câmaras, de empresas públicas de autarquia. Então,
isso que vocês estão fazendo, no sentido de trabalhar novas tecnologias, trabalhar a internet para prestação de contas, vai muito ao encontro do que o tribunal está fazendo. Né? Eu cheguei no tribunal com 10 mil processos, um acervo. Hoje tem um acervo de 1.000 processos, 1.200, sabendo que eu recebo naturalmente das prefeituras, câmaras, autarquia, cerca de 1.000 por ano, naturalmente, sem contar denúncias, sem contar representações, sem contar agravos, reexame. Então, na realidade, o sistema informatizado permite que a gente tenha essa visão do todo. Então, eu fico satisfeito quando eu vejo que a óbvia está no bom caminho. Né? Então, eu acho que vocês estão de parabéns. Obrigado, e eu quero um dia levar essa experiência para ser contada dentro do Tribunal de Contas em Minas Gerais. Merece ser contada e ser divulgada. E vai ser um prazer, né? Satisfação enorme. A gente vai ficar feliz demais. Na verdade, eu ia só fazer uma perguntinha por Durval. Porque nós estamos aqui falando para jovens, pessoas mais adultas, então assim, todas as pessoas. E as pessoas talvez não sabem para que serve, na verdade, o Tribunal de Contas de Minas Gerais. Conta um pouquinho para a gente, qual que é a função do tribunal? O Tribunal de Contas é um órgão que foi criado no Brasil em 1890, iniciativa de Rui Barbosa, foi o grande defensor da criação do Tribunal de Contas da União. E é interessante que a primeira Constituição de Republicana é de 1891. Então, o Tribunal de Contas foi criado antes da Constituição Republicana. Então, para você ter uma Constituição Republicana, você tinha que ter alguém que controlasse as contas públicas, que fiscalizasse as contas públicas, no caso da União, da República nascente, né? Os tribunais de contas são de datas diferenciadas. O nosso de Minas Gerais tem 87 anos. Então é uma criação mais recente. Mas o que faz um tribunal? Ele fiscaliza uma prestação de contas anual que todas as prefeituras e câmaras fazem. Todas as empresas municipais, estaduais e autarquias têm que prestar. Todos os consórcios intermunicipais. Só para vocês terem uma ideia, quantos CNPJs são fiscalizados pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais? 16.011 CNPJ. São os dados de hoje. Então, porque todas as caixas escolares são fiscalizadas, das escolas municipais e estaduais. Então, para você ver que... E você tem secretarias também. Então, são 16.011 CNPJ. Então, a gente fiscaliza. A gente recebe denúncias do cidadão de alguma licitação. A gente recebe denúncias de câmaras municipais. A gente pode receber consultas sobre algum aspecto genérico de entendimento. Você pode ver que sempre nós estamos respondendo a consulta. Por exemplo, agora vai ter muitas consultas sobre a nova lei de licitações no final do ano. Vão chover de consultas, né? A consulta tem que ser genérica. Então, é um prefeito, presidente de Câmara, um vereador, um deputado que faz consulta. Eu estou decidindo agora uma consulta do deputado federal Lincoln Portela. Inclusive está 5-0. Faltam 2 conselheiros votarem. Que o deputado Lincoln Portela perguntou: uma prefeitura pode financiar uma marcha para Jesus? Pode gastar dinheiro público? Porque a Constituição Federal tem uma norma que diz que a prefeitura, o órgão público, não pode financiar o culto. Certo. Né? Depois de analisar e estudar muito, eu estou respondendo que sim, pode. Você pode gastar dinheiro público com a marcha para Jesus, pode gastar com a encenação de Semana Santa, certo, pode gastar com a festa do Divino, você pode gastar com folia de reis, você pode gastar com Natal, que é uma festa cristã, como você pode gastar também com a festa muçulmana, com a festa árabe, mas como você pode gastar com marcha gay, dia do orgulho gay. E eu estou dizendo o seguinte: em qual perspectiva que você pode gastar? Na perspectiva do folclore, do turismo. Por exemplo, quando você tem uma marcha para Jesus ou um dia do orgulho gay
em Belo Horizonte, os hotéis ficam cheios. Sim. O município está arrecadando. É como a festa de São João, né? Como a festa de São João. Então, a unidade técnica do tribunal, os técnicos falaram que não pode. Eu me lembro que eu perguntei assim, mas olha bem, você de qual cidade? São João del Rei. Falei, a prefeitura de São João del Rei apoia a Semana Santa de São João del Rei, que é tradicional. Eu vou proibir isso? Ou a prefeitura de Belo Horizonte apoia a parada GLBT? Eu vou proibir isso. O carnaval, né? Então teve um conselheiro que pediu vista, mas já está essa consulta do deputado Lincoln. Deputado federal, ele podia fazer a consulta. Lincoln Portela está de 5-0. Por quê? Tem uma polêmica danada, se município pode ou não, né? Pode também financiar uma festa de Iemanjá, né, na Pampulha. Tudo isso eu estou colocando, por quê? Isso é folclore. Eu não estou analisando pelo lado do culto. Isso é turismo. Isso é economia que você incentiva. Então pode fazer consulta. E a outra coisa que o tribunal faz é o seguinte: todos os editais de concurso público, eu digo assim, a gente acompanha o servidor público do batismo à sua morte, entre aspas. Porque a gente pega todo o edital de concurso público, tem que ser aprovado no tribunal. E eu já alerto, se o edital não coloca os 5%, no mínimo, para a pessoa com deficiência, estão perdendo, tá? Está recebendo, tem que refazer o edital. E tem que colocar condições iguais, não pode privilegiar ninguém, né? E depois a gente vai acompanhar a aposentadoria. O servidor só está aposentado quando o registro é feito no Tribunal de Contas. Por isso que eu brinco assim, a gente acompanha o servidor do batismo até a morte. A morte dele como servidor público, né? Então, isso tudo é função do tribunal. O tribunal tem uma função muito importante. Mas tem uma outra, que muitas vezes não é pensada, que é a função educativa. Nós temos uma escola de contas, nós damos curso, nós fazemos palestra, nós orientamos prefeito e presidente de câmara que não querem errar, que nos procuram, né, qual que é o caminho certo. Então o tribunal tem também uma função pedagógica. Não é só a noção de que o tribunal pune, que o tribunal torne inelegível as pessoas, mas essa função educativa, essa função de cidadania ativa, o tribunal também realiza. Então, isso que é a função de um tribunal de contas. Nós temos 7 conselheiros efetivos, temos 7 procuradores de contas junto ao Tribunal de Contas, promotores de justiça, né? E nós temos 4 conselheiros substitutos. O cargo de um conselheiro equivale a de um desembargador, o cargo de um procurador a um procurador também do Ministério Público Estadual e os 4 conselheiros substitutos. O cargo dele equivale a um juiz de entrância final, né? De Belo Horizonte, por exemplo, porque eles também são em Belo Horizonte. Então, é um juiz de entrância final. Então, nós temos 18 autoridades e temos cerca de 1.000 servidores, né? Só existe uma sede, que é aqui em Belo Horizonte, na Avenida Raja Cabalha, 1315. Outros tribunais de contas, até de município pequeno, como Alagoas, como Piauí, como São Paulo, por exemplo, que não é pequeno, né? São Paulo tem 27 endereços do tribunal pelo interior. Aqui a opção foi centralizar num único endereço. É melhor. E como que você enxerga justamente as novas tendências, né, das organizações em relação a essas minorias? Por exemplo, LGBTQIA+, mulheres, né, pretos, pessoas com deficiência mesmo, igual você falou. Você acha que hoje elas já assumem o seu papel como relevância na comunidade em si? As empresas já dão mais abertura para isso? Enfim. Eu acho que as chamadas causas identitárias vieram para ficar. Isso no mundo inteiro. Não adianta você ficar com um discurso
um pseudo-discurso de justificativa religiosa ou de defesa de família, é aquela máxima de Jesus no Evangelho. Muitas vezes você vê o cisco no olho do irmão, mas não vê o cavaco que está dentro do seu olho. Né? Então, para mim, eu sou contra o discurso hipócrita. Sim, total. E, por exemplo, a Prefeitura de Contagem já tem vagas para negros em concurso. E até hoje isso não foi derrubado na justiça. Se alguma prefeitura quiser também incluir vaga, né, para o público GLBT, porque muitas vezes você vê que um travesti, né, todo mundo fala, acaba indo para prostituição, que é a grande verdade. Sim, porque não tem oportunidade de emprego. É verdade. Então eu acho, hoje tem supermercado. Você vê a questão do etarismo, né? Sim. Tem supermercado que está contratando velhinhos e velhinhas porque descobriram que em algumas áreas do supermercado você ter velhinhos e velhinhas trabalhando. Isso nos Estados Unidos tem muito. Tem, lógico, até com jornadas menores, diferenciadas, claro. 3 horas, 4 horas, tem despertado o consumidor para aquelas áreas. A questão do etarismo é um problema. Nós estamos vivendo num país velho. Realmente. Então a gente tem que ver forma. Não que eu queira defender o meu lado, né, do mercado de trabalho, a questão do etarismo, mas isso a gente tem que trazer essas questões. Né? Temos que trazer. Eu acho que a questão do assédio moral, sexual, eu coordenei um grupo nacional de trabalho durante 2 anos que produziu um material maravilhoso. A pesquisa chamava, eu coordenei um grupo nacional dos tribunais de contas, chamava o assédio moral e sexual no âmbito dos tribunais de contas. Nós temos 33 tribunais de contas no Brasil. Eu coordenei esse grupo. Quem entrar na Tricom ou no IRB vai encontrar a cartilha de assédio moral e sexual, que é um trabalho maravilhoso que nós produzimos lá. E vocês trouxeram esses livros e não trouxeram a cartilha. O Léo depois busca essa cartilha lá para vocês mostrarem aqui. Por favor. E a gente viu que isso existe no âmbito dos tribunais. Sabe, assédio moral, assédio sexual, a transfobia, a LGBTfobia. Existe dentro dos tribunais o etarismo contra as pessoas mais velhas. Isso apareceu tudo na pesquisa, tudo abertamente. Então eu acho que a gente tem que pensar essas coisas. Com certeza. Senão, ou nós vamos, daqui um pouquinho, voltarmos para a idade das pedras, com toda certeza. E eu te digo mais, sabe? Isso sem pré-julgamento, sem ter um caminho próprio. Eu acho que nós todos temos que aprender. A aprendizagem faz parte da vida. Aprender a conviver. Hoje tem algumas piadas, por exemplo, que a gente fazia de bicha há 30 anos atrás, que hoje a gente não pode fazer. Você tinha piadas que você fazia, que tratava da questão do racismo, que você não pode fazer mais hoje. Tem mais espaço, sabe? Isso, né? Então, mesmo não piada mais, contra crente, contra católico, você não pode fazer mais. Até as piadas contra português nós não podemos fazer mais. Você não pode, lá eles contam piada de brasileiro, tá? Como a gente conta de português aqui. Olha, não pode mais. Não pode. Vamos arrumar graça em outras coisas. Sim, tem coisas vamos muito rir mais de outras coisas, né? pra gente engraçar. Sim. Não vamos rir das identidades das pessoas. As identidades têm que ser preservadas. Até porque não era coisa de rir, né? Não faz sentido. Ô Durval, você falou há uns minutos atrás aí que você gosta mesmo é da branquinha. Eu queria que nessas andanças suas por Minas Gerais aí, onde é que eu acho uma cachaça boa pra tomar? Podia ter trago, né? No gabinete do Durval Anjos. Lá tem. Eu produzo uma cachaça que chama Bom Conselho. Essa é muito especial, tá? Então é a melhor. Hoje, aonde que eu fui hoje? Eu fui no escritório do Aélito, um advogado hoje cedo, recebeu uns produtores de café de Mutum, 54 quilômetros de Mutum, em Biruçu. E ele me deu uma Havana, mas uma Havana de 30 anos, Havana mesmo. Antes da polêmica com Rum Havana, né? Não foi da Anísio Santiago, não. Então, mas a boa mesmo é comigo, tá? Depois, se você gostar, pode ir lá. Chama Bom Conselho. Olha que a gente volta lá. Essa é só dada para os amigos. Sabe? É especial. Nós vamos tomar. Nós vamos tomar. Agora, você está falando muito de Portugal aí. Você virou bebedor de vinho? Você gosta de um vinhozinho de vez em quando? Como é que é? Gosto. Você é aquele cheirador de rolha, não, né?
que cheira copo e tanino e não sei o que, ou você fala assim, é bom ou ruim? Me conta aí, porque essa cara de mal eu quero entender. Eu cheiro pra impressionar os outros, sabe? Quando o garçom chega perto da gente com a rolha, eu cheiro. E tem um amigo meu que comeu, tá? A rolha. Ele não chegou. Eu tô igual você, não posso falar que o Alex lá de Contagem, não. Eu fui o guia turístico do Léo em Portugal. E eu ainda balanço no copo, assim, faço aquele balanço pra ver o aerado. Se tá chorando, se tá aerado. Se não tá... Eu gosto. Eu acho que como a nossa cachaça aqui tem um significado especial, sim, o vinho também para muitas culturas, né? Você vai ver que foram encontrados agora, eles se achavam que o vinho tinha surgido há 2.500, 3.000 anos atrás. Por incrível que pareça, tem algumas descobertas arqueológicas agora que mostraram a descoberta de vinhos de 5.000, 6.000 anos atrás, sabe, em cidades dessa transição da pré-história para a história, sabe? Então eu acho que isso tem um dado cultural. Eu gosto muito de vinho português, né? Agora, nem sempre o vinho mais caro é o melhor. É claro. Muitas vezes, eu sempre digo assim, quando você compra um vinho acima de 100, 120 reais, ou de 200 reais, você acaba tomando status e não tomando vinho. Verdade. Eu me lembro de um vinho que estava estourando em Portugal há 12 anos atrás, sabe? Chamava Papa Figos, do Douro. Sei. E eu quase caí para trás quando eu fui no Corte Inglês em Lisboa e encontrei esse vinho por 2 euros a garrafa. Hoje se compra por 6, 7. Mas 2 euros era uma promoção. 2 euros representa o quê? Representa 10 reais aqui no Brasil. Nossa. 11 reais. E você muitas vezes toma 3, 4 cerveja e não enche. Ou 5 cervejas. Quando com 1, 2 taças de vinho você se satisfaz. Satisfaz muito bem. Então, nem sempre o vinho mais caro aquele Touro Louco, por exemplo, que estourou na Espanha há 11 anos atrás. Né? É isso mesmo. Então você vai ver o seguinte, nem sempre. Agora, hoje nós produzimos bons vinhos também no sul do Brasil. Tem Minas aqui? Tem alguma coisa? Não, né? Minas tem produção de vinhos interessante, mas não equiparam a argentinos, a chilenos, a Uruguai, especialmente os chilenos. Acho que por causa da crise, especialmente o argentino. Por causa da crise na Argentina, os vinhos argentinos estão muito baratos, né? Entendi. Mas você tá tendo produção de vinho. Um amigo meu, Chico Meira, está produzindo vinho em Diamantina. Chico Meira é jornalista, publicitário, trabalhou em Contagem há muito lá tempo. Frio, né? Lá parece que o clima... Ele tem lá mais de 15 tipos de uvas plantadas. Uau, produz vinho branco, vinho tinto e vinho gostoso. Vinho bebível. Mas não é como os outros padrão. Né? A Casa Geraldo, lá em Andrada, se produz bom vinho. Está produzindo bons vinhos em várias regiões de Minas. Né? Mas, de qualquer maneira, né, eu acho que a gente tem que ter claro que o alcoolismo é um problema na sociedade. Com certeza. Né? Eu acho que você tem que beber o vinho e não ser bebido por ele. Degustar. Acho que a gente tem que ter um alerta sempre grande a respeito disso. Né? Eu fico feliz só de você não mastigar a rolha. Porque meu amigo lá de Contagem cheirou o vinho, o garçom deu a rolha pra ele e mastigou a chanquitique. Eu não vou falar que é o Alex, é um amigo nosso aí que mastigou a rolha do vinho. Não, isso não. Isso eu li antes. Ele fez pior. Hoje nós temos o pai dos burros, que é o Google. A gente tem que ler no Google antes de um lugar desse. E esse amigo nosso, ele fez pior. De tira-gosto, ele viu umas bolinhas na mesa assim, ele achou que era mussarela de búfalo, era manteiga. Ele jogou na boca, ele tá mastigando há 40 minutos aquilo. Eu falei, meu filho, você vai morrer. Gosto disso. Se ele mastigar bem, ia virar queijo. Exatamente. É isso. Foi isso. Eu queria que você falasse só um pouquinho, a gente vai chegando mais para o fim do programa, porque a gente não falou do Miguel, seu filho deputado. Isso. Como é que é ser pai de deputado? Ele, mais novo do que eu, de quando eu fui eleito deputado, né? E novinho ainda,
experimentando e crescendo na vida, ele se elegeu deputado federal. E foi interessante, porque ele estava fazendo mestrado em Portugal, terminou o mestrado, e a tese dele foi sobre políticas públicas, né? E na área de políticas públicas. E chegou aqui no Brasil, eu já estava no Tribunal de Contas, falou assim: pai, eu quero ser deputado. Eu falei: ô filho, ser deputado é muito difícil. Sim. Eu fui vereador com muita dificuldade em Contagem, me elegi na primeira eleição, me elegi como deputado também com muita dificuldade, mas se você quer, eu vou ser um eleitor privilegiado seu. Sim. Sabe? Vou ser um eleitor de linha de frente seu. Falei: vamos pensar isso, nós já temos um deputado estadual amigo, que é o Marquinhos Durval, vamos combinar com ele e dividir a área. Ele falou: não, pai, você não está entendendo. Eu falei: o que que é? Eu quero ser deputado federal. Eu falei: Miguel, eu nunca tentei. Eu fui 6 mandatos de deputado estadual, eu nunca tentei federal. Não. Mas eu quero isso. Eu falei: então vamos, primeira coisa, pense 15 dias se você está preparado para a derrota. 15 dias. Depois desses 15 dias, você me procure. Se você me falar que está preparado para a derrota, que não vai ficar chateado, que não vai achar ruim, que não vai chutar o pau da barraca, que vai continuar fazendo as coisas boas da vida, belas da vida, tudo bem? Tudo. Aí ele voltou e falou: não, eu prefiro perder como deputado federal do que me eleger como estadual. Estou preparado. Falei: tudo bem. Então você não vai jogar a culpa em ninguém depois, não vai terceirizar a culpa. E aí ele fez uma campanha de muita presença. Ele foi muito, contou com muitos amigos antigos meus, outros amigos antigos já tinham seus compromissos, porque eu nunca fui federal, então eu não tinha voto federal para reservar. Se ele fosse estadual, seria fácil, né? E teve uma bela votação, mais de 84 mil votos. Só para vocês terem uma ideia, o ex-governador Aécio Neves teve 85, né? Um ex-prefeito de Belo Horizonte, o Patrus, teve 2.500 votos a mais que ele, quer dizer, todo com experiência grande. E agora o desafio é ele mostrar trabalho. Com certeza. Ele escolheu a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, eu até agora não sei porquê, né? Mas ele está como titular na Comissão de Direitos Humanos, e o PT o convocou para ser titular na Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão central da Câmara Federal. Quer dizer, todo projeto passa por lá, todo projeto, Comissão de Constituição e Justiça e Fiscalização Financeira, quer dizer, tudo passa ali. Então eu acho que ele tem tudo, ele já está relatando medidas provisórias, está relatando vetos importantes, né? E ao mesmo tempo eu insisto para ele, a gente, para ser deputado, ou tem que ter muito dinheiro para gastar muito, e assim mesmo costuma dar errado, porque tem muitos que têm muito dinheiro, ou senão você tem que estabelecer um pacto com aquele eleitor, com aquele que votou em você, um pacto de amizade, de presença, de companheirismo, de estar junto com esse companheiro do interior. Então, isso exige o quê? Um deslocamento muito grande, exige ter que ter uma equipe de assessoria técnica competente e exige que você tem que ter o celular conhecido por todo mundo, o telefone conhecido por todo mundo. Se você não puder atender o telefone na hora, você tem que dar retorno depois. E eu acredito que ele está fazendo isso, né? Mas para mim é uma alegria muito grande. Eu acho que dos filhos, nenhum deles tinha demonstrado desejo de candidatura, ele foi o único. Me pegou de surpresa porque ele estava preparando para ir para o doutorado e se preparar para o doutorado em Direito, né? Então eu quero que ele seja feliz naquilo que está fazendo. Acho que cada filho, que a gente quer do filho, o desejo maior para qualquer filho que a gente queira, se a gente ama de verdade, é a felicidade. Então que ele seja feliz nesse caminho. Maravilhoso. Eu notei que você tá um cara muito feliz, bicho.
Você tá com a Energia você tá positiva, com a boa energia positiva. Isso Essas é bom, corridas tá? ali na Praça da Assembleia, personal trainer ali, tem te feito bem, viu, cara? Tá. As orações. As orações, Nossa Senhora da Aparecida, os escritos, Santo Nossa Antônio, Senhora os livros. Aparecida protegendo. É isso aí. Sabe, eu acho que a gente tem que estar bem com a vida, né? Vinícius de Moraes tem um dos poemas, das canções mais lindas da música brasileira, da historiografia da música brasileira, que é o Samba da Bênção. Sim. Né? Onde ele vai abençoando todos os santos, os orixás. E o Samba da Bênção tem verso que eu acho que é o verso que eternizam a vida brasileira, sabe? Eternizam a música no Brasil. Ele diz assim: a vida é feita de encontro, apesar de vivermos tantos desencontros. Então eu acho que na vida a gente tem que saber encontrar. E é verdade. Saber encontrar as pessoas certas, os amigos certos, Sim. o amor, a paixão, né? O sentido da vida. Então, mesmo sabendo que muitas vezes acontecem desencontros, você também tem que ter coragem, e sabendo que muitas vezes alguns encontros, nesses desencontros, deixam cicatrizes. Sim. Mas a gente cresce com essa cicatriz, né? A gente vai tendo a resiliência, né? A resistência diante das coisas. Então eu acho que se a gente pode ser feliz, por que nós vamos ser tristes? Se a gente pode se sentir realizado, porque nós vamos procurar outra coisa? Isso não é uma aula de autoajuda, não. É um manual de sobrevivência nessa selva de pedras. Acho que Maravilhoso, essa é a grande Durval. A gente fica feliz, que você realmente está aparentando muito feliz, né? É verdade. Bom, e pra gente caminhar um pouquinho pro final, Durval, a gente gosta de fazer um ping-pong, né? Que a gente chama de respostas óbvias. São algumas perguntas realmente para você responder, né, enfim, com a sua melhor resposta, obviamente, e a gente poder conhecer um pouquinho mais de você, perfeito? Separei 6 perguntas, tá? Acredito que vai ser muito bacana aqui a gente compartilhar, e eu quero saber dos seus livros. A gente trouxe alguns aqui, né? Pouquíssimos deles, comparado com a quantidade que você já escreveu, e de todas as obras que você já escreveu, eu queria saber qual que é o seu favorito, ou que mais te marcou, né? Um que não está aí, que chama Palavras Encantadas. É Lindo um livro que já imprimiu mais de 400.000 exemplares, que eu troquei os direitos autorais dele por receber em livro, né? Palavras Encantadas é uma coletânea de histórias e contos que eu contava em aulas para os alunos. Antes de iniciar as aulas, eu sempre tinha essas preocupações, que eu conto nas minhas palestras. Essa semana, terça-feira, tinha um conselheiro substituto, Thelmo Passarelli, recebendo o título de cidadão de Belo Horizonte. E eu fui escalado para a presidência para representar o tribunal, apesar de ter lá outros conselheiros, e eu contei uma história, sabe? E que não está nesse livro, né? Sobre um homem que chega numa cidade, né? Colocando um pouco o conselheiro chegando na cidade de Belo Horizonte. É uma bela história. Aí, lá no final, o pessoal veio me cumprimentar, o pessoal ficou muito satisfeito com a história. E aí uma senhora, já de uns 60, 65 anos, falou: essa aí não está na Palavras Encantadas, você tem que escrever outro. Palavras Encantadas. Eu falei: tá bom, sabe? Então eu fiquei satisfeito com isso, né? A pessoa lá do meio. Então, Palavras Encantadas é o livro que me encanta. Maravilhoso, boa. Perfeito. E o que você mais se orgulha, né? Do que? De ter realizado na sua carreira como um todo? De buscar sempre um ideal de justiça e de verdade. Isso que, para mim, é a síntese de qualquer vida que valha a pena ser vivida. Maravilhoso. Bom, e você ficaria com livros de biografia ou documentais ou didática? Eu leio tudo, mas eu tenho... Biografias têm um sabor muito especial. Olha que legal. A última trilogia sobre Getúlio é simplesmente maravilhosa, tá? Então, do Lira Neto. Então, eu acho que... Ou também Os Deserdados de Lira Neto, né? Que conta a história dos judeus
em Pernambuco, que foram para fundar Nova York. Também é um livro, Os Deserdados da Terra, maravilhoso, que conta a história dos judeus. Que legal. E você fica com teologia ou filosofia? Eu acho que as duas se complementam. Tá? Ótimo. Você não tem uma boa teologia se você não tiver um pensamento crítico, histórico e filosófico. Você não vai ter uma boa filosofia se você não tiver a dimensão da esperança e teleológica do futuro. Show, maravilhoso. Bom, e você, que já fez de tudo nessa vida, né? De padre a vice-presidente do Tribunal de Contas, passando por manifestante dos direitos humanos, enfim, a cargos políticos, né? E o que ainda é um sonho para você, né? O que falta ainda realizar? Fernanda Lima, o meu sonho é ver cada vez mais gente feliz, satisfeita e alegre, né? Que eu acho que o ser humano foi feito para ser feliz. Sim. Né? Caetano Veloso canta: gente é para ser feliz e não para morrer de fome. Justamente. Então eu acho que essa é a grande coisa. Perfeito. Bom, e para poder finalizar, quais os conselhos ou mensagens, né, que você gostaria de deixar para os ouvintes do ObviaCast, especialmente para aqueles que se interessam pela luta dos direitos humanos, minorias, enfim? Olha, eu sou atleticano. Diz que torcer pelo Atlético é torcer contra o vento, né? É verdade. Eu acho que na vida a gente tem que sempre remar rio acima, porque remar rio abaixo é muito fácil. Sim. Nada se consegue na vida sem vencer dificuldades, sem superar barreira. Verdade. Então, vamos torcer contra o vento. Maravilhoso. Eu queria aproveitar, antes da gente encerrar, de te entregar uma Deixa eu lembrança. só fazer uma perguntinha pro Durval aqui Pode. antes. Claro. Pode? Pode. Durval, na verdade é uma dúvida que ficou. Você tem medo de quê? Eu tenho medo do medo. Eu tenho medo do medo. Eu acho que a gente não pode ter medo do medo. Agora, todo mundo tem medo. Quem não tem medo não é normal. Eu tenho medo, mas medo do medo. Eu acho que, e principalmente quando você está no cargo público, escolha o cargo público só se você tiver coragem, muita coragem, e ter medo só do medo. Se você, e principalmente agora no ato de julgar como juiz, eu acho que a gente tem que ter essa coragem. Mas eu só tenho medo do medo. E aí eu entendo por que Obelix, Asterix e aquela aldeia gaulesa perdida que enfrentava os romanos, eles tinham medo só que o céu caísse na sua cabeça. Tá? Esse era o grande medo daquela aldeia gaulesa. No resto eles não tinham medo. De nada. Então Verdade. a gente não pode lutar contra os céus, contra o mistério, contra tantas outras coisas, mas só medo do medo mesmo. É isso aí. Bonito, né? É bonito. Pode falar. Pode entregar, Não, Chega. Eu acho que pode. você entrega, porque você ainda não fez essa Ô, Durval, parte. então aqui, cara, tem uma canequinha da Óbvia, que é um presente nosso pra você. Especial. Eu quero... Esse presente eu vou ser garoto propaganda mesmo da Óbvia, né? Isso aí. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo bate-papo inteligente de vocês, né? Obrigado. Eu acho que Fernanda, Rodrigo e Samuel, né? Eu sempre imaginei, agora eu vou ter que ver que o Léo Deixa eu abrir Antunes é mais inteligente do que eu imagino, tá? Escolheu parceiros muito especiais, tá? Obrigado, então, obrigado. olha aqui, ó. Isso aí dá pra tomar uma cachaçinha aí dentro? Com certeza. Dá, lógico que dá. Isso aqui é tudo. Ó, muito bom. Obrigado, tá bom? Nós Obrigado. que agradecemos. Hein? E deixa as suas redes sociais. Como é que a galera pode te encontrar na internet hoje, Durval? Ó, eu não tenho redes sociais. Eu tinha muito ativo, Sim. né? E depois que o CNJ começou alguns juízes falando muita besteira, coisas que não devia, que não era próprio de um juiz, né? O Conselho Nacional de Justiça passou a fiscalizar muito. Então eu praticamente desativei o Twitter e eu tenho o Instagram, né, Durval Ângelo, né, que é mais para
partilhar coisas da família, dos netos, dos filhos. Dia a dia ali, né? Mas não tenho assim uma rede social tão ativa, não. Só o Entra Instagram na internet, mesmo. procura os livros. Durval dele. Ângelo. Durval, que vai achar. Isso na vai Editora achar. Fórum, encontra a maioria dos meus Editora Fórum. livros. Na Editora Fórum, lá tem para vender também. Exatamente. Então é isso, tá? Maravilhoso, Durval. Muito obrigada pela sua presença. agradeço Foi pra muito vocês. bacana, muito enriquecedor, tá? Eu particularmente adorei. Eu espero que a gente possa se encontrar, né, novamente em outra Com certeza. oportunidade. Que bom. Durval, obrigado. Foi uma honra mesmo para mim, especialmente, eu tenho certeza para os meninos Com também, certeza. ter você aqui dessa forma tão leve, né? Tão, tão verdade. agradável, assim. Uma tão... nova é uma faceta, né, que a gente viu do Durval. É que o bigodão aí que o cara... Satisfação, cara. Tá bom, Satisfação, te alegria, agradeço alegria. pela oportunidade. Um abraço. Maravilhoso. Pessoal, Felicidade. Valeu. Pessoal, você que ficou até aqui, se inscreva-se no canal, curta a óbvia. E no próximo episódio do podcast, você também pode compartilhar suas experiências no comentário lá embaixo, tá bom? Faça as perguntas por Durval, que também vamos responder. Um abraço, até mais. Valeu. Valeu.